esse dia aí. Eu tô firme já. Já tô noutra. Boa tarde a todos. Declaro aberta a sessão ordinária dia 13/3/2018 da Comissão Parlamentar de Inquérito do FETAB e do Fundeb. Agradecer a presença da imprensa, dos deputados, assessoria, dos convidados, a doutora Laura Helena Preza Figueiredo Babi, sua equipe, obrigado pelo apoio, agradecendo em seu nome ao nosso presidente do TC, ex-deputado Campos Neto, e contamos com a vossa ajuda nessa comissão parlamentar de inquérito. Peço ao excelentíssimo deputado relator que faça a leitura da ata de sessão ordinária dia 6 de março de 2018. Boa tarde a todos. Cumprimentar aqui o nosso presidente, Mauro Sávio, nosso colega, membro da CPI, Allan Kardec, cumprimentar aqui todos os nossos procuradores, doutora Janaína, cumprimentar aqui o nosso amigo, nosso presidente da MM, Neurilan Fraga, que muito nos honra com a sua presença. Em nome dele, cumprimento todos os demais da plateia, a imprensa aqui presente. Ata da reunião ordinária de 6/3/2018. Às 14h10 do dia 6 de março de 2018, na sala das comissões da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, reuniu-se a Comissão Parlamentar de Inquérito FETAB e Fundeb. Compareceram os deputados Mauro Sávio, presidente, João Danilo Bortolini Nininho, relator, Allan Kardec, subrelator. Na abertura, havendo número regimental, o presidente, deputado Mauro Sávio, declarou abertos os trabalhos. Em seguida, solicitou ao relator, deputado Danilo Bortolini Nininho, para que fizesse a leitura da ata da reunião ordinária de 27 de fevereiro de 2018. Sendo designado ao deputado Allan Kardec, subrelator, a leitura tendo sido lida, foi colocada em discussão e votação e restou aprovada por unanimidade. Na ordem do dia, o presidente, deputado Mauro Sávio, solicitou para que o deputado Danilo Bortolini Nininho fizesse a leitura do expediente. A íntegra consta em notas taquigráficas anexa. Na sequência, o presidente passou a palavra para o procurador Gregory para que fizesse suas considerações e apresentasse a minuta da consulta do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, que iria ser requerida por esta CPI, acerca das providências legais e orçamentárias para execução dos recursos do Fundeb recebidos extemporaneamente. A mesma foi colocada em discussão e votação, aprovada por unanimidade. Logo após, o presidente, deputado Mauro Sávio, acusou o recebimento do memorando número 248/2018, PGALMT, o qual remete ao ofício número 295/2008 do gabinete da presidente do TCE-MT, qual designou a auditora de controle externo e determinou a Procuradoria da Assembleia Legislativa de Mato Grosso para que adote as providências necessárias para expedição da portaria da designação da profissional. Ficou agendada a data de 12/3/2018, às 14 horas, na sala 120, reunião técnica para apresentação da profissional à equipe. Em seguida, o presidente passou para a ordem do dia e a apresentação e votação dos documentos a ser requisitado por essa CPI. Oficiar a Controladoria Geral do Estado, CGE, para que forneça cópia do parecer de auditoria número
0843/2016, que versa acerca do repasse do FETAB, oficiar a Casa Civil do Governo do Estado de Mato Grosso para que forneça cópia integral do processo número 4767-18/2017 e apensos que versam acerca do ato número 20373/2017, nomeação do Conselho do Fundeb, biênio 2014-2015, e ato número 20374/2017, nomeação do Conselho do Fundeb, biênio 2016-2017, oficiar a Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, Cefaz, por intermédio da Casa Civil do Estado de Mato Grosso, que encaminhe cópias das originais devidamente assinadas das notas de ordem bancária extra-orçamentária, NEX, dos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2017, atinentes aos valores repassados aos municípios de Mato Grosso, a título de Fundeb, oficiar a Superintendência do Banco do Brasil, Estado de Mato Grosso, para que encaminhe o relatório contendo a somatória, bem como detalhamento das ARR com data e valor da conta da arrecadação 201.0100/7 e da conta do Simples 5447X dos anos de 2015, 2016, 2017, 2018. Competência fevereiro. 2. Demonstrativo por data diário, semanal, mensal e anual dos valores repassados da conta de arrecadação 201.0100/7 e da conta do Simples 5447X para a conta única 101.0100/4 nos anos de 2015, 2016, 2017, 2018. Competência fevereiro. Foi colocada em discussão e votação e resultou aprovado. Resultado aprovado por unanimidade. Na sequência, o presidente Mauro Sávio registrou que a CPI tem agido com cautela nas requisições, contudo, solicita ao governo do Estado de Mato Grosso, através da Casa Civil, para que atenda às requisições adequadamente e no prazo determinado. Ao final, o presidente agradeceu a presença da imprensa, certificou aos membros da CPI e demais presentes que a próxima reunião deverá ocorrer no dia 13 de março de 2018, terça-feira, às 14 horas, na sala das comissões, na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso. Ressaltou que nesta data está prevista a oitiva do senhor Pedro Antônio Estrela Pedrosa, diretor de benefícios e fundos do Fundeb, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Esta ata foi aprovada pelo senhor presidente e membros presentes, fazendo a lista de presença e notas taquigráficas. Parte integrante desse documento. Cuiabá, 6 de março de 2018. Lhe dá ata, senhor presidente. Ok. Em discussão a de sessão anterior. Em votação. Alain. Aprovado, presidente. Nininho. Pela aprovação, senhor presidente. Aprovado.
Leitura do expediente. Expediente. Resumo dos cálculos expedidos. Ato de requisição de documentos número 06. Agora deu problema aqui. 0. Guaraná, viu? Tá bem. 06/2018 para a Secretaria de Estado, Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso, Cefaz MT. Ato de requisição de documentos número 07/2018 para a Controladoria Geral do Estado, CGE. Ato de requisição de documentos número 08/2018 para a Casa Civil do Estado de Mato Grosso. Ato de requisição de documentos número 09/2018 da Superintendência do Banco do Brasil em Mato Grosso. Acaba de descer. Resumo os documentos recebidos. Ofício 6467/2018, GF DIEM FNDE. Ofício 097/2018, Agência Setor Público, Cuiabá, Governo do Estado do Mato Grosso, Banco Brasil. Ofício 274/2018, da Casa Civil, resposta à requisição 08/2018. Portaria 033 do TCE, referente à designação dos profissionais, no qual agradecemos àquela casa. Memorando 299/2018, referente à consulta do TCE-MT. Também ofício 686/2018 da SEDUC-SAGE. Só isso. Passo a palavra ao doutor procurador para que faça as considerações que lhe pertinentes. Senhor presidente, boa tarde. Em nome do qual cumprimento os demais membros da mesa, colegas advogados, equipe técnica, na pessoa da doutora Janaína. Com relação à formalidade dos atos até então praticados, não foi apresentada nenhuma irregularidade para fins de saneamento e, no que tange a oitiva, vai ser deliberada ainda por vossas excelências. Portanto, senhor presidente, a CPI ela está com seu trâmite regular, nada havendo a declarar neste momento. Obrigado. Passo a ordem do dia. Apresentação e votação dos documentos a serem requisitados, nos termos do regimento interno dessa CPI. Oficiar da Controladoria Geral do Estado, CGE, para que forneça a cópia integral devidamente assinada do relatório de auditoria 07/2018, que versa acerca da análise dos repasses do Fundeb. Obedecerem às normas vigentes, devendo encaminhar todo o acervo documental que fundamentaram as conclusões, bem como demonstrativo que os recursos repassados à SEDUC foram aplicados no custeio das despesas vinculadas ao fundo. Oficializar a Cefaz MT através da Casa Civil que nos forneça o detalhamento da execução financeira de 2017 da fonte de recursos 122 Fundeb, bem como relatório detalhado da aplicação dos recursos, constando as liquidações, notas de ordens bancárias, notas de ordens bancárias extra-orçamentárias e os credores aos quais foram destinados os recursos. Coloco em discussão e votação as requisições e documentos. Deputado Alain. Aprovado. Deputado Nenin. Aprovado. Aprovação, senhor presidente. Portanto, como eu voto também aprovado. Registro de recebimento do ofício 097/2018 da Agência do Setor Público Cuiabá, Banco Brasil, o qual informa que não detemos de pronto tais informações. Essa questão dos extratos, tendo em vista o período solicitados não estar disponíveis para consulta, e por tratar de situação que demanda tempo, solicitamos a dilatação do prazo, a fim de, após a avaliação técnica da área competente do banco, podemos repassar as informações a essa comissão. Que o expediente foi encaminhado à diretoria do governo
em Brasília, deve ser do banco, para que esta avalie e preste as devidas informações, e por fim científicas se dedique à disposição do imediato atendimento do que fazer devido, respeitando as exigências da Lei Complementar 105/2001, que dispõe sobre o sigilo das operações e instituições financeiras, o que dá as providências. Diante do exposto, sugiro que o presente encaminhamento. A. Que seja definida a dilatação no prazo de 5 dias, bem como seja notificada a diretoria do governo em Brasília e a agência Setor Público Cuiabá Governo Banco Brasil em Mato Grosso. B. Requisitar a Procuradoria-Geral da LMT parecer jurídico que os documentos requisitados ao Banco do Brasil incidem as vedações contidas na Lei Complementar 105/2001, na questão do sigilo. Coloque em discussão os requerimentos do Banco do Brasil, bem como os encaminhamentos propostos. Em votação. Em discussão. Senhor presidente, Deputado Allan Kardec. obrigado pela palavra. Senhor presidente, eu fiquei atento com relação à resposta do Banco do Brasil e eu acredito que a gente tem que ter cautela sim, mas nós estamos tratando de uma CPI e nós estamos tratando da Casa de Leis do Estado de Mato Grosso. Acho que o Banco do Brasil pediu o prazo de 5 dias, vamos ouvir a nossa procuradoria, e a gente não pode dar uma dilatação de prazo além desses 5 dias. Nós estamos falando de um extrato bancário consolidado. Qualquer smartphone, qualquer aplicativo do Banco do Brasil, você consegue abrir isso. É óbvio que nós estamos tratando das contas do governo, mas antes das contas do governo, nós estamos tratando do recurso da educação. Então, eu gostaria e um recurso público, né? Então, eu gostaria de deixar registrado, em notas taquigráficas, que prazo de 5 dias, eu acredito que não precisaria disso, mas eu vou ouvir a manifestação da Procuradoria da Casa e espero que dentro desse espaço de 5 dias a gente tenha todos os extratos aqui em posse dessa presidência da CPI. É isso, presidente. Obrigado. Neném. Nesse mês vamos ouvir a nossa Procuradoria dizer que, logicamente, respeitando a questão do sigilo 105/2001, mas eu quero acreditar que as contas são públicas. Não estamos falando de uma empresa, de uma firma, ou de alguém que venha sofrer alguma sanção, ou que o seu sigilo seja quebrado. Agora nós estamos aqui numa seriedade, numa CPI, analisada, logicamente, para saber as questões dos repasses. Ninguém vai expor aqui as contas de governo, mas na questão dos fundos, elas são públicas. E a gente até se assusta, deputado Allan Andrade, com as questões das respostas. Hoje chegou uma resposta que não havia o conselho. Estamos tentando arrumar. Isso. Sem contar que foi feita uma reunião em 2017 para homologar um conselho deliberativo para exercer o trabalho de 2014 e 2015. Então nem nas respostas não estão se entendendo mais. Eu ouço agora o doutor procurador dessa casa. Senhor presidente, acerca dessas manifestações, eu quero aqui registrar o trabalho fiel da doutora Janaína acerca do regimento da CPI, do regimento da Casa, e as deliberações da própria Procuradoria já manifestadas às demais CPIs, quanto ao prazo de 5 dias para dilação. Porém, essa dilação tornando-se razoável, de fato, excelentíssimo deputado, o senhor Allan Kardec, há uma predisposição a tocarmos o trabalho sem qualquer tipo de prejuízo. No que tange a fundamentação acerca da suposta violação à Lei Complementar número 105 de 2001, a Procuradoria vai se manifestar formalmente em um parecer escrito, no prazo de 2 dias, razão pela qual na próxima sessão, já Vossas Excelências, antes de ter a conclusão final, já vai tomar conhecimento das cautelas. E certamente nós vamos nos cercar dos cuidados necessários para fins de coibir possível violação à intimidade, privacidade, enfim, a quebra de sigilo indevido, mas também nós vamos velar pelo interesse público. Obrigado, nosso procurador, devido e tomadas providências cabíveis dentro das questões regimentais e até jurídicas, com o voto do deputado Allan Kardec. Pela aprovação, senhor presidente. Deputado Nininho. Pela aprovação, senhor presidente. Deputado eminente Guilherme Maluf, atrasado 26 minutos. Pela aprovação, senhor presidente. Pela aprovação. Então, aprovado.
Usamos o recebimento do ofício 6467 de 2018 do FNDE, onde está testemunha o senhor Pedro Antônio Estrela Pedrosa, diretor do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, reconhecendo a importância da atuação das instâncias respeitáveis pelo acompanhamento e fiscalização do controle de qualidade de utilização do FNDE, do mesmo expediente, indica a senhora Silvia Cristina Toledo Gouveia, coordenadora nacional do Fundeb, como técnico do domínio do assunto, ora abordado no termo do artigo 30, linha 1 da Lei 11.497 de 2017, para representá-lo na presente oitiva como convidado nos termos do artigo 29 do regimento interno da CPI. Solicito ao doutor procurador, doutor Bruno, se manifesta na condição da convidada, que no caso seria testemunha e hoje seria a nossa convidada. Obrigado, presidente. Gostaria de cumprimentar Vossa Excelência em nome dos demais deputados, cumprimentar os colegas procuradores, a mídia presente, servidores da casa. Pois bem, deputado, sobre esse ofício recebido pelo senhor Pedro Antônio Estrela Pedrosa, eu queria, resumidamente, apontar aqui algumas situações que merecem atenção. É comum que a CPI, promova o chamamento de pessoas para o esclarecimento das investigações. Esse é o principal instrumento que a gente dispõe. Por outro lado, deputado, a CPI, ela, por ser estadual, ela deve se restringir à área de competência do Poder Legislativo Estadual, ou seja, são investigáveis os fatos e objetos de fiscalização, controle e disciplina de lei do Estado. Por outro lado, o Fundeb, por ser um fundo especial aí, vinculado à educação, tem natureza contábil e é estadual, mas por ter sido criado por uma lei sancionada pelo Presidente da República, a Lei 11.494 de 2007, a gente tem um tratamento diferenciado aos representantes aí que vão esclarecer informações sobre esse fundo perante a CPI. Portanto, imprescindível o deslinde das informações e caminhar as investigações, a Procuradoria da Assembleia Legislativa ela recomenda a convolução do instrumento de convocação de testemunha para convidado, por se tratar de representante, como eu já havia explicado, de um fundo de origem federal, na sua natureza legislativa. Essa é a minha manifestação, eu devolvo e agradeço a oportunidade pela manifestação. Obrigado, doutor Bruno. Coloco em discussão a submissão do senhor Pedro Antônio Estrela Pedrosa pela doutora Silvia Cristina Toledo Gouveia, na condição de convidada, por tratar-se de uma autoridade federal. Deputado Nininho. Pela aprovação, senhor presidente. Deputado Guilherme. Pela aprovação, presidente. Deputado Alain. Portanto, o meu voto aprovado. Dando continuidade, convido a senhora Silvia Cristina Toledo Gouveia, coordenadora nacional do Fundeb, que tome assento à mesa. Convido o senhor Cilto Bezerra, procurador federal, que nesse momento acompanhará a doutora Silvia. Convido o deputado Allan Kardec, proponente do requerimento, para que faça as perguntas. Senhor presidente, nobres pares desta CPI, deputado Guilherme Maluf, nobre relator, deputado Nininho, nossa Casa Legislativa, que hoje aqui estamos sendo assessorados pela nossa Procuradoria, em nome do Dr. Gregory, eu cumprimento todos os procuradores, em nome da doutora Janaína também. Também agradeço a presença e a participação da doutora Laura Helena Preza e toda a sua equipe de auditores e auditoras do Tribunal de Contas no Estado de Mato Grosso. E também já agradeço a participação da doutora Silvia, a quem eu cumprimento
em nome de todas as mulheres presentes aqui, e aquelas que estão nos assistindo pelo Dia Internacional da Mulher, que foi logo na semana que passou. Doutora Silva, a gente vai ser bastante tranquilo nessa primeira oitiva da CPI dos fundos aqui no estado de Mato Grosso. Nós solicitamos a presença de um técnico responsável pelo fundo no Brasil, para que a gente pudesse começar pedagogicamente, para que a sociedade, a maior interessada em saber como funciona e como é dirigido, quais são as sanções, o que de fato acontece com relação a questões do Fundeb. Então a senhora fica muito à vontade para fazendo as respostas, tá? A senhora Silvia Cristina Toledo Gouveia, sua presença perante essa comissão parlamentar de inquérito tem a intenção de contribuir com a apuração acerca da arrecadação dos recursos oriundos do Fundeb, do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de valorização dos profissionais de educação. E óbvio, sua distribuição na forma da legislação vigente. Para dar início à oitiva, então eu solicito algumas perguntas iniciais e farei as 4 perguntas e a senhora fica à vontade para fazer as suas respostas. O que é o Fundeb? Eu vou passar para a senhora, eu tenho uma cópia aqui. Pode ser, doutora Janaína? O que é o Fundeb? Como é constituído o Fundeb? Ou seja, quais são os tributos e qual percentual compõe a receita do Fundeb? Qual a contribuição da União, dos estados e dos municípios? Qual a finalidade dos recursos do Fundeb? E o Estado, a Secretaria Estadual de Educação, também é destinatária dos recursos do Fundeb? Em que proporção? A palavra está com a senhora, doutora Silvia. Boa tarde a todos. Cumprimento o deputado, todos os senhores aqui presentes. Na condição, então, de fornecedora de esclarecimentos técnicos, vou procurar responder da maneira mais didática possível, tendo em vista tratar-se de um assunto que guarda alguma complexidade, sobretudo da perspectiva operacional. O que é o Fundeb? O Fundeb ele é um fundo contábil, tá, que se encontra previsto no artigo 60 do ADCT. É um fundo que se configura como uma subvinculação de recursos à educação básica pública, né? Por que uma subvinculação? Porque o Fundeb ele subvincula 20% dos impostos que já são vinculados lá pelo artigo 212, na proporção de 25%, a ações de manutenção e desenvolvimento do ensino. Tá? Ele é operacionalizado pelo FNDE e ele é constituído por impostos e transferências constitucionais. Ou seja, o Fundeb ele não é composto só por recursos federais. Existe um determinado número de impostos, né, cuja arrecadação compete alguns aos estados, outros à União, e são esses impostos que integram a cesta de recursos do fundo. À parte esses impostos, a União complementa aí na proporção de 10%, apenas destinados aos estados que não são capazes, com os seus próprios recursos, de alcançar um valor mínimo que é sempre a cada ano definido nacionalmente, para estabelecer um patamar mínimo aí de qualidade da educação. Muito bem, como é que é feita a dinâmica operacional do Fundeb? As unidades transferidoras, assim consideradas os estados e a União, arrecadam os impostos de sua competência e disponibilizam automaticamente ao fundo, né, no caso representado aí pelo Banco do Brasil, que é a instituição financeira que faz a gestão desses recursos, disponibiliza automaticamente na mesma periodicidade de arrecadação. De modo que a periodicidade mínima seria de uma semana, né, que é aí a periodicidade do ICMS prevista lá no artigo da Lei 63, no artigo 2º da Lei Complementar número 63 de 2009, né, que vai tratar dessa periodicidade de disponibilização. Então, esse recurso ele não passa pelo FNDE. Tão logo ele é arrecadado pelas secretarias de Fazenda, ele é disponibilizado ao fundo e, posteriormente, ele é distribuído com base no número de alunos da educação básica pública, certo? Então, a contribuição dos estados e da União, ela vem nesse sentido da arrecadação dos impostos de sua competência. A finalidade do Fundeb é financiar ações de manutenção e desenvolvimento do ensino. Estima-se que o Fundeb responda hoje por 70%, pelo menos, de todos os recursos que vão para a educação básica pública.
Ações de manutenção e desenvolvimento do ensino são as ações que se encontram previstas no artigo 70 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Então, nós temos lá um rol com 6 ou 7 incisos exemplificativos, mas sabemos que ações de manutenção e desenvolvimento do ensino são aquelas, segundo a definição legal, consideradas necessárias para a consecução dos objetivos básicos das instituições educacionais. Então, essa seria a finalidade precípua do fundo, claro, sem deixar de considerar a questão da valorização dos profissionais do magistério, né? 60% da totalidade dos recursos do Fundeb vão para a remuneração dos profissionais do magistério. O Estado também é destinatário dos recursos do Fundeb e a proporção ela é sempre definida pelos âmbitos de atuação prioritária, né? Então, o artigo 211 da Constituição vai definir que, dentro da educação básica, os municípios respondem pela educação infantil e pelo ensino fundamental, e os estados pelo ensino médio e também pelo ensino fundamental. Então, o Estado ele vai receber proporcionalmente ao número de alunos do ensino médio e da rede estadual, da rede fundamental que ele abarca, e os municípios vão receber proporcionalmente ao número de matrículas da educação infantil e do ensino fundamental que se encontra sob sua competência. Acredito, por hora, deputado, que todas tenham sido respondidas. Senhores deputados, satisfeitos? Vamos seguir. Tem um roteiro aqui, ele não é tão extenso, mas nós precisamos cumpri-lo. Farei novamente mais 3 perguntas, no conjunto, está aí com a senhora também. Ainda no desenrolar das questões, nós precisamos entender se a senhora e quem coordena o fundo em nível nacional sabe nos informar do valor destinado ao fundo do Estado de Mato Grosso nos anos 2015, 2016 e 2017. Se a senhora poderia nos explicar de forma prática como é calculado o valor destinado aos municípios. A senhora acho que explicou um pouco atrás aí sobre o número de alunos, né? E se houver a parte que a gestão cabe, no caso a Secretaria de Educação, como é calculado? E por último, poderia nos esclarecer como deve ser acompanhada a fiscalização desses recursos à luz da legislação 11.494? Bem, a questão do total de recursos repassados ao Estado do Mato Grosso e os seus municípios, eu precisaria levantar esses números, mas levanto, inclusive, imediatamente lá na coordenação, só não trouxe os dados prontos. Disponibilizados ao Fundeb pela Cefaz de Mato Grosso, eu tenho os dados sim, que seriam os 20%, então aqui não estão os impostos de competência de arrecadação da União, por isso não é ainda o total, mas que foram disponibilizados pela Cefaz 2015, 1.533 milhões, no caso, né? 2016, 1.782 milhões e 2017, 1.847 milhões. Sendo que a fonte dessas informações é o CIAF, cuja gestão compete à STN. Essas informações elas são públicas, tá? Então, qualquer cidadão pode acessar a página da STN e obter essas informações, assim como o montante total repassado ao governo do Estado. A questão... Desculpa, eu me perdi nas outras... Com relação à fiscalização. A fiscalização, muito bem. A fiscalização, na verdade, vamos tratar de maneira mais ampla. O acompanhamento, o controle e a fiscalização quanto à operacionalização do fundo e, sobretudo, quanto à utilização desses recursos. Num primeiro momento, a gente tem a questão do acompanhamento e controle social, previsto no artigo 24 da Lei 11.494 de 2007, que atribui essa competência aos conselhos do Fundeb, né? Existem conselhos do Fundeb em cada esfera da federação. Então, temos o Conselho do Fundeb da União, temos o Conselho do Fundeb de cada um dos estados e cada município possui o seu Conselho do Fundeb. O Conselho vai agir, então, no acompanhamento e no controle social, vai acompanhar o orçamento, o número de matrículas, se o fundo está sendo bem operacionalizado e se os recursos estão sendo bem geridos. Depois nós temos no artigo 26 e no artigo 27 a previsão para o controle pelos tribunais de contas, tá? Então, lá tem a previsão de que a fiscalização quanto à aplicação dos recursos do Fundeb, ela compete aos tribunais de contas estaduais e a dos municípios onde houver, nos estados que estão sob sua jurisdição, estados e municípios sob sua jurisdição, sem prejuízo da fiscalização do Tribunal de Contas da União, especialmente quanto à complementação federal de recursos.
E depois, finalmente, no artigo 29, a gente tem aí a competência do Ministério Público Estadual e do Ministério Público Federal, que atua tanto nos estados que recebem complementação da União, quanto, em termos gerais, no acompanhamento quanto funcionamento da política pública, que, afinal de contas, é de âmbito nacional. O FNDE não dispõe de competência fiscalizatória em relação ao Fundeb. A atividade que o FNDE exerce, que está prevista no artigo 30 da lei, é o monitoramento por meio do sistema CIOP, que eu acredito que os senhores aqui presentes conheçam, né, que é o sistema de acompanhamento do orçamento dos recursos destinados à educação. Senhor presidente, alguma consideração? Posso continuar? Nesse assunto dos conselhos, doutora Silvia, o Fundeb Nacional recebeu algum relatório do Conselho do Estado de Mato Grosso nesse último ano, 2017? Senhor presidente, não recebemos, mas, de todo modo, os relatórios de fiscalização dos conselhos, eles não são encaminhados ao FNDE. Está previsto lá no artigo 27, parágrafo único da lei, que eles devem ser remetidos diretamente aos tribunais de contas. Então, assim, na verdade, pela lei, esse parecer ele deve instruir a prestação de contas e ser encaminhado pelo Poder Executivo ao tribunal, ao respectivo tribunal. Depois que o Fundeb Nacional repassa o dinheiro, não tem mais controle sobre ele. O controle ele fica na ponta, né, nos tribunais de contas de cada estado, porque na realidade os recursos eles são estaduais, né, são impostos e transferências constitucionais destinados aos estados e aos municípios. Então o Tribunal de Contas da União ele vai atuar apenas quando existe algum desvio na complementação da União ou se existe também um dano relevante às políticas públicas. Nesse sentido, nós encontramos precedentes, mas a fiscalização in loco, ela é prioritariamente exercida pelos tribunais estaduais. Ok. O relatório do CIOP, vocês não exigem também? Exigimos sim. Todos os entes governamentais têm a obrigação de preencher os dados do CIOP, até por força do disposto no artigo 165 da Constituição, que trata do REREL, né, do Relatório de Execução Orçamentária. O CIOP ele capta essas informações, inclusive, bimestralmente. Mas o que acontece? É obrigatória a transmissão, alguns entes não transmitem, os dados são declaratórios. Quando o ente não transmite, o que acontece? Ele fica lá com o indicador negativado no CIOP. Essa informação ela é captada pelo sistema CALC da STN e aí ele fica considerado inadimplente para celebração de convênios e recebimento de recursos federais. Então, isso acontece. Seria a penalidade pela não transmissão das informações. Ok, obrigado. Continuando aqui, senhor presidente, farei também mais 3 perguntas e a gente já está partindo praticamente para o terço final das perguntas programáticas e é óbvio que os deputados terão toda a liberdade de estar fazendo as suas considerações. Nós temos uma situação aqui no estado de Mato Grosso, que foi detectada pela Associação Mato Grossense dos Municípios, a retenção na ordem de 230 milhões de reais ao longo do ano de 2017. E um repasse no último mês, no dia 27 de dezembro, nesse valor aos municípios. Nesta semana que passou, a Controladoria Geral do Estado anunciou em um dos seus relatórios que o valor passou de 330 milhões de reais. E aí, em decorrência desses fatos, nós estamos aqui e hoje a senhora é a primeira convidada a falar sobre a questão do Fundeb. Com essas informações oficiais, que nós já temos inclusive da Controladoria Geral do Estado, eu avanço nas perguntas. A União, ao longo do ano de 2017, atrasou o repasse com os estados? O estado de Mato Grosso recebeu atrasado o repasse Fundeb? Vou continuar. A senhora tem conhecimento de um outro estado, dos 27 estados, 26 estados do Distrito Federal, que cometeu uma situação como a nossa, de reter os recursos durante o ano e ao final do ano ele fazer um repasse maior? Bom, em relação ao primeiro questionamento, se houve atraso por parte da União, a resposta é não, né? E é uma resposta, na verdade, que se fundamenta no consectário lógico da própria formação como consectário lógico da própria formação do fundo.
Inexistindo, né, não sendo da União a responsabilidade pela arrecadação de boa parte dos impostos, né, não há que se falar em atraso por parte da União. A parcela que a União deposita de recursos federais, ela é sempre disponibilizada, a previsão é sempre disponibilizada no início do exercício, e o cronograma, o pagamento pelo Tesouro Nacional, ele é completamente observado, do início ao final do ano. Nunca observamos atraso quanto a isso. Então, não aconteceram eventuais atrasos e nem teriam como acontecer, tendo em vista que não é responsabilidade da União o repasse nesse particular. Em relação a conhecimento sobre a prática que o deputado alegou, não recebemos nenhum tipo de informação de nenhum outro estado, né? O FNDE ele recebe informação dos estados, informações essas que passam, na verdade, pela STN, que chegam ao FNDE, basicamente 2 vezes ao longo do exercício, né? Uma vez é quando nós recebemos as receitas estimadas, o que o Estado acredita que vai arrecadar, que é a partir dessas receitas que nós calculamos os parâmetros operacionais. Encerrado o exercício, no ano seguinte, em abril, nós recebemos a informação quanto à receita efetivamente arrecadada, para que a gente possa fazer o que nós chamamos de acerto de contas. Está previsto lá no artigo 6º da Lei 11.494, que é uma comparação entre o que se estimou e o que, de fato, se repassou, né? Então, nós não acompanhamos esse fluxo mensal de arrecadação e repasse de recursos do fundo, de modo que não tivemos conhecimento e não temos conhecimento dessa prática em algum outro estado. Obrigado. Senhor presidente, eu farei minhas 2 últimas perguntas aqui e, dependendo da resposta, eu vou me sentir por satisfeito. Doutora Silvia, o Estado, assim como o governo federal, é regido pela mesma lei, a 11.494, que disciplina a utilização do Fundeb. Assim como o Estado não fez retenção desse recurso, pelo princípio disposto na própria lei, de automaticidade a partir da sua arrecadação. Os estados podem fazer isso? E finalizo perguntando, se ocorrer a retenção na ordem que eu já disse aqui, quais são as penalidades colocadas e exigidas na própria lei? Obrigado. Senhor deputado, a questão da possibilidade de atrasos, na realidade, a lei ela é clara, a Lei 11.494, o Decreto 6.253, que regulamenta o Fundeb, e a antiga portaria interministerial número 3 de 2012, que foi substituída pela portaria número 2 de 2018, elas prevêem expressamente que a periodicidade de repasse é a mesma da arrecadação. Tá? O repasse ele é automático. Então, me parece que a letra da lei é clara no sentido de que, enfim, tão logo seja arrecadado, o recurso deve ser disponibilizado. Inclusive, o decreto faz menção a essa periodicidade mínima de 1 semana, que vem da Lei Complementar 63 de 1990. Né? Desculpa, eu não... As sanções. Não existem sanções categóricas na lei, mas, obviamente, uma prática contrária ao que está previsto na lei é uma prática que fere a legislação vigente. Né? Então, acredito que já teríamos aí uma... isso mesmo já incorreria em sanção. Pela ordem. Eu queria fazer uma pergunta, complementar as vossas perguntas, a senhora Silvia. A senhora tem ciência de que aconteceu retenção por parte do Estado de Mato Grosso de repasses do Fundeb? Sendo bem objetivo. Não, deputado, nós não exercemos a fiscalização, né? Não apuramos esse comportamento, o comportamento da disponibilização dos recursos, não temos nem acesso a dados e, sobretudo, não temos competência institucional para tanto. Né? Então, esse fato é um fato que deve ser apurado e não é atribuição do FNDE exercer essa fiscalização. Mas, numa eventual retenção, a senhora estava falando da sanção, não tem previsão na lei sobre isso? A retenção seria descumprimento da lei. Uma previsão categórica, se isso, então isso, não existe uma previsão assim na lei, mas a lei ela diz que o repasse, a arrecadação tem que ser automática. Né? Logo que se arrecada, se repassa. A senhora deve ser sabedora que quando ocorre sobras superiores a 5%, dispostos no artigo 21
da 11.494, no final do exercício financeiro, essa sobra ela tem um destino. Sim, tem de se abrir crédito adicional e se aplicar no máximo, o primeiro trimestre do exercício imediatamente subsequente. É o que prevê a lei. Está no parágrafo 1º do artigo Então 21. tem que ser aplicado... No exercício, pode ser aplicado no exercício subsequente até o limite de 5% e até o limite do primeiro trimestre. Tá, então é como se tivesse uma dilação de prazo, é isso? Isso. É porque o que acontece? Como o Fundeb se arrecada até o último dia do ano, né, até o último dia de dezembro, você tem arrecadação, por exemplo, de CMS. Sempre existe uma parcela do exercício anterior que entra no exercício seguinte, né, que foram os recursos que foram arrecadados no último período. Em relação a esses recursos, ou para tratar desses recursos, a lei prevê essa margem de aplicação. Mas e se essa sobra for resultante de repasse extemporâneo? Porque houve um repasse extemporâneo no final do ano. Então, certamente houve uma sobra de caixa aí de muito mais do que 5%, 20%, 30%, não tenho ideia de exatamente mensurar isso. Aí, aplicaria essa mesma orientação da lei? Excelência, para situações excepcionais, a legislação ela não prevê uma alternativa específica. Tá? Essa alternativa dos 5%, ela faz parte do fluxo corrente do Fundeb, tendo em vista que os recursos são arrecadados até o último dia do ano. Ok, muito obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Pois não. Estou de posse aqui de documentos que disciplina a lei. E eu vou ler aqui um trecho, senhor presidente, por favor. Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, Diretoria de Gestão de Fundos e Benefícios, Coordenadoria Geral de Operacionalização do Fundeb, Acompanhamento e Distribuição de Arrecadação de Salário da Educação. Para estados e municípios, rejeição das contas, mediante parecer prévio do Tribunal de Contas competente, com consequente encaminhamento da questão ao respectivo Poder Legislativo. Caso a rejeição seja confirmada, a autoridade competente é o Ministério Público. Impossibilidade de celebração de convênios junto à Administração Federal, no caso de estados. Junto à Administração Federal e Estadual, no caso dos municípios. Quando exigida a certidão negativa do respectivo Tribunal de Contas. Impossibilidade de realização de operações de crédito junto às instituições financeiras, empréstimos junto aos bancos. Perda da assistência financeira da União, no caso dos estados. E da União e do Estado, no caso dos municípios. Conforme os artigos 76 e 87, parágrafo 6º da Lei de Diretriz e Bases da Educação, a Lei 93, 94 e 96. Intervenção da União no Estado, Constituição Federal, artigo 34, parágrafo 7º. E do Estado nos municípios, Constituição Federal, artigo 35, parágrafo 3º. Cabe ao chefe do Poder Executivo sujeição a processo de crime por responsabilidade, se caracterizados os tipos penais previstos no artigo 1º, parágrafo 3º, aplicar indevidamente verbas públicas. E, 14º, negar execução à lei federal. E do Decreto-Lei número 201 de 67. Nesses casos, a pena prevista é detenção de 3 meses a 3 anos. E a condenação definitiva por estes crimes de responsabilidade acarreta a perda do cargo, a inegibilidade para exercício do cargo de função pública, eletivos ou de nomeação, pelo prazo de 5 anos. Artigo 1º, parágrafo 2º, Decreto-Lei 201 de 67. Sujeição a processo por crime de responsabilidade, se caracterizada a negligência no oferecimento do ensino obrigatório. Artigo 5º, parágrafo 4º da Lei de Diretriz Básicas da Educação. Sujeição a processo penal, se caracterizado que a aplicação de verba pública foi diversa à prevista na Lei 11.494, de 2017, artigo 315 do Código Penal. A pena é de 1 ano a 3 meses de detenção e multa. Inegibilidade por 5 anos, se suas contas forem rejeitadas, por irregularidade insanável e por decisão irrecorrível do órgão competente, salvo se as questões houver sido ou estiver sendo submetida à apreciação do Poder Judiciário, como diz o artigo 1º da Lei Complementar 64 de 90. É o que diz, senhor presidente, o documento que fala sobre o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica. Obrigado, senhor presidente. Eu me sinto por satisfeito, inclusive. Está mais calmo? Doutora Silvia, a lei específica do Fundeb é 122, né?
A lei específica do Fundeb. 11.494 de 2007. Isso. Qual a maneira que você repassa do fundo direto para o Estado, o Estado para os municípios, retém esses 200, 300 milhões aí e gasta em outros fins? Na própria educação. Como é possível isso? Olha, a conduta consistente em aplicar recurso vinculado em outras áreas, né, ela é uma conduta que configura um descumprimento, ela afronta não só a lei do Fundeb, mas a própria Constituição. E aí nós temos inúmeras penalidades que decorrem, né, dessa prática, inclusive todas as penalidades que o deputado acabou de ler, esse é o rol de perguntas frequentes sobre o Fundeb, da página da FNDE. Enfim, e eventuais penalidades que possam ser imputadas tanto pelo Tribunal de Contas, né, quanto da fiscalização, quanto pelo Poder Judiciário, no caso seja adotada alguma medida pelo Ministério Público, né? Mas são medidas que decorrem do descumprimento da lei. Obrigado. Senhor presidente, Deputado. há alguma diferença entre você mexer no repasse do Fundeb do Estado, tudo bem, competência do governo, mas também você mexer no repasse dos municípios, que é diferente? Porque está tudo numa conta, não é isso? Conta única, não é isso? Exatamente. Há alguma diferença de você... Sim. Nós temos a conta, que seria... Na verdade, não é conta, né? Temos a conta gerencial do Fundeb, que é onde vai toda a cesta de recursos do fundo. Tudo que se arrecada vai para essa cesta. São 27 fundos, né? Um por estado. Né? Depois, saindo dessa conta gerencial, os recursos vão diretamente para as contas específicas do Estado e dos municípios. A distribuição ela é automática com base no número de matrículas, certo? Deputado Ninho. Alan, satisfeito? Satisfeito, presidente. Senhor presidente, enquanto o nobre deputado Nininho se organiza com a sua consultoria, eu gostaria de evocar o artigo 12 do regimento interno da CPI e pedir vista nos autos que nós conseguimos produzir até agora, capa a capa. Obrigado, senhor presidente. Todo mundo tem assessor, menos eu, né? Ele lança meu assessor. É o melhor, pô. De pronto concedo seu pedido capa a capa. Sem consulta. Deputado Nininho. Doutora Silvia, aqui o custo aluno é feito pelo Fundeb com base na arrecadação até dia 26/12 de cada ano. Como esses recursos caíram no dia 30/12, isso prejudicou a definição do custo aluno para os municípios. Esses recursos caíram somente nos últimos dias do mês. Foi passado um valor aonde alguns municípios, creio que não conseguiram fazer a aplicação desses recursos dentro do exercício. E isso pode ter prejudicado também o ano letivo, os alunos no período, por ter segurado o repasse? Veja bem, nós não temos conhecimento de situações específicas, né, justamente pela nossa ausência de atribuição em relação à fiscalização e ao controle quanto ao repasse, e principalmente quanto à aplicação dos recursos do fundo.
Mas no que se refere ao valor, não sei, custo aluno, talvez eu tenha tentado se referir ao valor mínimo nacional por aluno ano, né? Na realidade, ele é fechado sempre no mês de abril, na ocasião do ajuste. São considerados os recursos repassados ao longo de todo o exercício. Tá? Isso, em tese, é o que diz a lei e é onde o FNDE atua, né, no exercício do cálculo. Ele é realizado sempre no mês de abril. Um custo aluno mínimo para aplicação, no âmbito da legislação do Fundeb, não existe. Existe o valor mínimo, tá, para que o município receba recursos e alcance esse valor. E aí é competência até da União calcular de forma a redistribuir a cesta para que todo município receba esse valor mínimo. Né? Mas para aplicação não existe uma previsão, pelo menos não na lei do Fundeb. Acredito que o senhor tenha se referido a isso. Esse custo, o aluno, todo mês de abril, é feito a data base para que seja extraído o valor por aluno ano. Tá. E o que eu referi aqui também é no sentido de não ter aplicado, talvez dentro do ano do exercício, haja visto o recurso ter chegado somente no final do ano. Se esse teve prejuízo, sabe, os alunos. Olha, em tese, o que se tem em termos de aplicação previsto na lei do Fundeb, né, são os 60% da remuneração dos profissionais do magistério. Isso, inclusive, é cobrado lá no CIOP, né, tem de comprovar. E também o cumprimento, a aplicação dos 25% que não estão previstos nem na lei do Fundeb, estão previstos no artigo 212 da Constituição. Né? Então, na verdade, para aplicação, as vinculações constitucionais e legais são essas duas, que alcançam o Fundeb. Doutora Silvia, no próprio site da FNDE, o Conselho do Fundeb do MT está irregular desde o 12/5/2008. Vou falando já de 10 anos, 9 para 10 anos. Alguma providência foi tomada pelo Fundeb federal sobre essa questão? Então, o Fundeb, o FNDE, em relação aos conselhos do Fundeb, a competência dele é para manutenção da base de dados, né, de cadastro dos conselhos. Quando se verifica que algum cadastro não foi preenchido, que algum conselho não está regular, é dada publicidade a essa informação, e aí a adoção de alguma providência, ela compete ao Ministério Público. Tá? Isso está previsto na lei e está previsto no acordo de cooperação técnica entre o Ministério Público e o FNDE. Então, normalmente, quando o Ministério Público verifica essa situação, é ele quem trata da apuração dessa irregularidade. A atribuição do FNDE consiste em controlar esse cadastro, verificar a irregularidade e dar publicidade a ela, inclusive para os órgãos de fiscalização e controle. É por essa razão, inclusive, que nós disponibilizamos essa informação na página. Ok. Mais alguma pergunta? Mais uma? Ainda sobre, senhor presidente, sobre a questão da conta, eu queria saber, doutora Silva, se a senhora tem conhecimento que alguns estados não têm a conta específica, todos recebem na conta única do estado. Uns têm conta específica ou não? Olha, é importante, assim, operacionalmente, existe uma distinção entre essa questão da conta específica, que é a seguinte: a conta específica, ela é a conta de uso dos recursos. O Estado tem uma e todo município tem que ter a sua, tá? Está previsto lá na lei do Fundeb também, nos artigos 16 e 17. É a conta para utilização. Agora, gerencialmente, nós temos 27 fundos, e aí não existe uma conta específica. Esse é um procedimento operacional que, inclusive, eu não tenho nem competência para falar sobre ele, porque quem exerce é o Banco do Brasil. Tá? Que é simplesmente o local onde é feito o recebimento dos 20% dos impostos dos estados e da União que são disponibilizados, e depois a redistribuição para os municípios. Né? Então, na verdade, é um fluxo, é um sistema. Né? Eu não tenho nem como afirmar que é uma conta ou não, porque é uma atribuição exercida pelo Banco do Brasil. A conta específica, ela é a conta que está lá na ponta, é a conta de uso que cada município e cada estado tem a sua. Mas a aplicação ela é única, né? Dos recursos. A conta pode ser única, pode ser específica, mas a aplicação do recurso é Fundeb.
Isso, na verdade, quando se fala conta única e específica, Não, e o que de isso quer dizer é o repente- seguinte: se tem uma conta onde entram os recursos do Fundeb, e esses recursos eles só podem ser movimentados a partir dessa conta. Isso está claro na lei também. Ok. Senhor presidente, Só para concluir, deputado, a senhora está falando em fluxo. E quando o fluxo é interrompido, como que o sistema detecta isso? Só pela comunicação do Tribunal de Contas? Não tem uma avaliação se isso está chegando na ponta dos municípios ou não? Olha, essa atribuição do fluxo, ela é do Banco do Brasil. Está prevista na lei. Esse recurso ele não passa pelo FNDE. O não FNDE passa. ele não exerce nenhuma atribuição nesse sentido. Ok. senhor presidente, eu quero aproveitar um comentário da pergunta do deputado Nininho, que foi prefeito, e um bom prefeito em Itiquira. O deputado Nininho ele fez um questionamento interessante. É bom que a gente fique aqui gravado esse questionamento do deputado Nininho. Fez-se um planejamento para os alunos de Itiquira e ele fez lá o compromisso de investimento de 25% da educação, dos recursos arrecadados na educação. Ao final do ano não foi aplicado esse recurso. Foi exatamente isso que o deputado Nininho questionou, só para que a gente possa fazer memória. Um excelente questionamento. E o que eu gostaria, não sei se a senhora vai ter condição de me responder, a gente percebe que o governo federal já está com um sistema pronto de fluxo. Arrecador, repassa, arrecador, repassa, arrecador, repassa, conforme a arrecadação, e o Estado não tem, deputado Guilherme, o Estado não tem isso. Nós não temos isso ainda, e, inclusive, presidente, acho que é uma das grandes missões da nossa CPI. Mas como o Estado faz, então, para reter? É uma pergunta que tem que ser esclarecida aqui. Se já tem essa presunção da automaticidade na arrecadação do nosso próprio ICMS, na arrecadação dos nossos tributos estaduais e no repasse fundo a fundo do Fundeb, a senhora pode ter ideia de como o Estado consegue reter esse recurso? Deputado, não temos condição de responder essa pergunta, justamente por não estar dentro das nossas atribuições e por não acompanharmos esse fluxo. Não é nossa atribuição legal, né? Eu trouxe essa questão da automaticidade porque é uma questão que está prevista na lei, né? Então, a lei diz que deve funcionar dessa forma. Mas o FNDE, mais uma vez frisando, ele não tem essa atribuição legal para fiscalizar e fazer o acompanhamento quanto a esse fluxo. Esse relatório da 6 de fevereiro de 2018, após a criação da CPI, já veio algumas modificações, inclusive para a criação da conta. E a Controladoria Geral do Estado do Mato Grosso veio a recomendar ainda que os membros do Conselho de Acompanhamento Social do Fundeb passem a atuar tempestivamente e cumpram com as atribuições que lhes são determinadas pela Lei Federal número 11.494/2007. O Estado do Mato Grosso, por meio da Cefaz, que firma um convênio com o Banco do Brasil para que ocorra retenção e transferência automática de 20% das receitas originárias do ITCMD, ICMS, PVA, dívida ativa, receitas acessórias e multas, juros, desses tributos para a formação do Fundeb. No caso, conta específica. Já estão atuando agora, rápido. Conforme termina o artigo da lei 11.494/2007. Então, 2007 para 2017, já estão atuando para 2018. Doutora Silvia, sua comissão agradece imensamente a sua contribuição. Queremos até solicitar que, se alguma questões ficou para esclarecer, se a senhora tivesse disposição de responder, pode ser até por e-mail ou pela questão de consulta da nossa assessoria. Nós ficaremos muito felizes com isso. Imensamente, em nome de toda a comissão dessa casa, desse estado, agradecer a sua presença e também do doutor. E dizer para a senhora que se sinta à vontade para suas considerações finais a essa CPI. Presidente, eu cumprimento
todos os senhores mais uma vez, né, me despeço e desde já digo que me coloco à disposição, né, na condição de coordenadora do Fundeb, para fornecer eventuais esclarecimentos técnicos adicionais por telefone, por e-mail, da forma necessária, tendo em vista que é nossa atribuição legal, né, nossa missão institucional é justamente dar condições técnicas para atuação para conhecimento da população e para atuação das instâncias aí de acompanhamento e controle. Obrigada. Obrigado. Pedimos a nossa Procuradoria para as considerações finais. Senhor presidente, eu iria fazer a consideração acerca de uma decisão que beneficiou os municípios aqui de Mato Grosso, onde estávamos na pendência de acesso à decisão e em contato com a assessoria do presidente da MM, o senhor Neurilan, foi disponibilizado e a Procuradoria se comprometeu a trazê-lo para fim de esclarecimento. Eu não fiz o esclarecimento antes, na medida em que, para evitar influências acerca de possível cobrança, além da disponibilidade técnica da doutora Silvia. Eu quero aqui parabenizar também pelos esclarecimentos, cumprimentar o colega da Advocacia Geral da União, Dr. Silton, que todas as vezes que a advocacia pública representa, acompanha, acaba enobrecendo os trabalhos. E, senhor presidente, quanto à decisão, foi um mandado de segurança impetrado em face do presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e, não obstante o Fundo Nacional não ter o poder de fiscalização, tal como a legislação delega à instituição, que pode ser o Banco do Brasil ou a Caixa Econômica, mas no caso do Fundeb é o Banco do Brasil, ela exige uma obrigação acessória daqueles que recebem o repasse, e essa obrigação gera, o não cumprimento dessa obrigação gera uma restrição, tal como colocada pela doutora Silvia, de restrição no CAUC, que é uma restrição que prejudica os municípios e que foi hoje, com o beneplácito da Associação Mato Grossense de Municípios, conseguiu a decisão perante a Justiça Federal com o Dr. César Augusto Bearce. E o segundo ponto, a ser feito até em proteção às prerrogativas parlamentares, chegou-se ao conhecimento da Procuradoria, muitos questionamentos, até a doutora Janaína, que é a nossa responsável técnica, ela já antecipou, com a competência que lhe é peculiar, acerca do relatório da CGE, né? Porém, foi aprovado hoje o envio do relatório assinado para que nós tenhamos credibilidade, total credibilidade em cima do trabalho, mas o que a gente pode antecipar não é análise técnica, porque isso aqui ainda vai ser feito no curso, a doutora Janaína ela vai nos passar após a chegada do documento, mas que a gente não pode confundir uma atribuição exercida por um órgão de controle interno do Poder Executivo para fins de fiscalização daqueles recursos destinados ao Executivo Estadual com os recursos possivelmente destinados ao Executivo Municipal. Tá? Então, só para deixar bem claro, porque hoje está havendo questionamentos, hoje a imprensa ligou, a Procuradoria não está autorizada a falar, senão por delegação de Vossa Excelência, mas que registre bem claro que tudo isso vai ser considerado, vai ser analisado juntamente com a auditora do Tribunal de Contas, que está nos auxiliando em termos técnicos, contábeis e até jurídico mesmo, que é a formação primária de graduação dela. Senhor presidente, no que tange aos demais apontamentos, a Procuradoria não enxerga nenhum vício formal na presente sessão, razão pela qual declara o apto transcorrer da comissão. Obrigado. Científico do membro da CPI, da próxima reunião, dia 23 de 3 de 2018, ao deputado Guilherme, que cumpre o horário, 14 horas, sala de comissões. É válido ressaltar que essa data encontros agendadas oitivas. Doutora Cesarina Santos, secretária executiva da Undine. Neurilan já pediu alongamento de prazo, tem compromisso. Agradeço a todos pela presença, imprensa, assessoria, procuradoria, doutora Silvia, doutora Laura, aos deputados e, não havendo mais manifestações, agradeço a todos e uma boa tarde.